Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, onde todas as semanas você trazendo informações sobre banco de dados Oracle para levar sua carreira para o próximo nível. Se você está gostando dessa série de vídeos que a gente está fazendo por aqui, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações para você não perder, porque diariamente tem conteúdos novos aqui no canal do YouTube para a gente conseguir te ajudar aí com temas do dia a dia, que um profissional que trabalha com banco de dados Oracle precisa saber, e também temos a prova de certificação para que a gente consiga te auxiliar a levar sua carreira para o próximo nível, beleza? Então vamos lá, pessoal. O tema da live de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a escolha entre os modos no Archive Log e Archive Log. Quando que a gente deve escolher cada um deles? Eu acho que é uma dúvida comum, muitas vezes, para quem trabalha com banco de dados ali, está no nível mais júnior, e que a gente quer realmente trazer sistemas para a gente poder esclarecer, para a gente poder realmente mostrar para vocês um pouco desses conceitos, que são conceitos fundamentais que você precisa saber. Primeira coisa, pessoal, o que é um Archive Log, né? Acho que eu sempre gosto de dar uma introdução para quem está chegando aqui de primeiro, está iniciando nessa jornada de banco de dados. Eu quero trazer realmente esses conceitos para você entender um pouco mais. O Archive Log, basicamente, o Oracle, ele salva os grupos de Redo Log Files, os arquivos de Redo, tá? E ele consegue salvar isso dentro de um destino. E, basicamente, eles são chamados de Archive Redo Logs, tá? Então, o objetivo do Archive Redo Log, basicamente, é armazenar as informações que foram escritas dentro dos Redus, tá? Então, tudo que está sendo feito dentro do banco de dados Oracle, esses são elementos da arquitetura, tá? Do Oracle Database, eles são escritos dentro dos grupos de Redus, que são arquivos que vão encher nesses grupos, tá? A gente pode até fazer alguns conteúdos falando aqui sobre os Redo Log Files, já temos vários podcasts que a gente fala sobre isso. Se você não viu ainda, dá uma olhada lá no nosso canal que tem mais informações a respeito de Redus. E aí, quando ele salva, quando ele termina, encheu, completou de fato um grupo de Redo, ele gera um Archive Log, tá? E aí, quando que você deve escolher realmente com o seu banco de dados para estar configurado como no Archive Log ou Archive Log? Então, exatamente esse é o tema dessa live, para que a gente consiga realmente te ajudar a tomar esse tipo de decisão. Esse é um tema que cai na prova de certificação, tá? Se você está buscando aí o OCP 19, cara, que é a certificação de banco de dados Oracle, que muita gente acha que é difícil e às vezes até fica um pouco intimidado com certificações, a gente está pegando esses tópicos da prova de certificação e a gente está aprofundando esses conceitos dentro desses podcasts, beleza? Então vamos lá, pessoal. O que eu queria trazer aqui para vocês? Primeira coisa, né? Quando que você deve escolher entre rodar o seu banco de dados entre no Archive Log e Archive Log, tá? Quando você está na opção de no Archive Log, você simplesmente não gera a cópia dos Redus, tá? Então isso que acontece. E quando você está em Archive Log, você realmente vai fazer essas cópias, tá? E a escolha, ela depende de diversos pontos aí dentro do seu ambiente, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender, conceitualmente, né? Entender a disponibilidade que o seu banco de dados precisa, tá? Que a aplicação que roda naquele banco de dados precisa, tá? Qual que é a disponibilidade que você tem? Então, os Archive Logs, basicamente, eles têm uma relação muito forte quando se fala com sua rotina de backup. Por quê? Se você tiver no Archive Log, você precisa parar o seu banco de dados, colocar ele em modo malte para você fazer um backup completo. Se você está em modo archive habilitado, você consegue fazer um backup com o seu banco de dados online, tá? Então, esse é o primeiro ponto, o primeiro conceito que você precisa saber, tá? No archive, você precisa parar o banco para poder tirar todos os usuários para poder fazer um backup. Archive Log, você consegue fazer um backup do seu banco de dados de forma online. Só isso aí você já começa a ver qual que é a grande diferença, né? Que envolve muita disponibilidade. Imagina, toda vez que você for fazer um backup do seu banco de dados, você tem que parar todo mundo, né? Ou só vai fazer um backup no final de semana. E tem um ponto, né? Quando a gente está falando de no archive, você vai ter um backup daquele momento que foi feito o backup. Então, você vai ter um backup que rodou à noite, tá? Se o seu banco de dados parar durante o dia, ele vai perder algumas informações, tá? Então, você tem essa questão a nível de disponibilidade. E quando você tem a questão do Archive Log, o que acontece? Se você teve algum problema, você consegue recuperar o backup da noite e aplicar os archives, né? Os archives, as cópias dos Redus, e chegar a uma recuperação até o último momento, por exemplo, que teve um problema especificamente no seu banco de dados, tá? Então, se o seu banco de dados deu um problema
ele faz um backup normalmente de noite, né, às 11 horas da noite, e deu um problema às 7 horas da manhã, você consegue, com os archives logs, aplicar as diferenças do backup full, mais tudo que foi feito até 7 horas da manhã, tá? Então é recomendado que você tenha uma estrutura de redundância de discos, né, para que você consiga utilizar os archive logs da forma correta, e que o seu archive log ele esteja em discos separados, ou muitas vezes com várias cópias distintas, ou que esteja jogando para um disco diferente do banco atual, tá? Então a gente consegue realmente ter essa questão, né, de conseguir realmente ter uma disponibilidade, um processo de recuperação point in time, né, onde você consegue ter um nível de recuperação muito melhor do que com o banco no archive, beleza? Lembrando, o archive ele vai basicamente gerar um processo background a mais, tá? Então ele de fato vai consumir um pouquinho mais, vai escrever algumas coisas lá em discos, tá? Mas a gente vê o quanto que, para ambientes críticos, né, ambientes produtivos, cara, você está falando de um banco de produção, você tem que estar com o Banco Archive Log, tá? Então, se você está falando de um ambiente que não é crítico, um ambiente de desenvolvimento, um ambiente só acessado durante o horário comercial, aí você pode até pensar em fazer só o backup à noite, etc., definir uma política de backup. Mas quando a gente fala realmente de no archive e archive, está muito relacionado a políticas de backup que vocês têm que sentar e definir realmente qual que é a melhor política para você definir para cada um dos seus bancos de dados, beleza? Então, esses são alguns conceitos importantes que eu queria trazer aqui para vocês. E eu quero aprofundar um pouquinho mais, né? Quando você está rodando o seu banco do Archive Log, tá? O que a gente pode acrescentar, né? Que você realmente vai ter a questão de usar realmente o backup do seu banco de dados com o banco de dados fechado, tá? Então, você tem essa questão realmente da disponibilidade, que é um ponto muito forte, né? Quando você está no archive, e que muitas vezes vai ter uma aplicabilidade, eu estou num ambiente de desenvolvimento, estou num ambiente de homologação, eu estou num ambiente que não é um ambiente produtivo, é um ambiente só de testes. Cara, muitas vezes vai ser interessante realmente você não ter a necessidade de deixar o seu banco archive log. E existem também outras questões, né? Existe, por exemplo, algum banco especificamente que ele tem uma característica em si, onde ele é recriado, né? Um banco de BI, por exemplo, né? Então, pode ter algum banco de BI especificamente que todos os dias ele recria várias tabelas gigantes, né? Tem um processo realmente muito grande que pode gerar muitos redutos, tá? Então, muitas vezes, só do processo ser recriado diariamente, muitas vezes pode não fazer tanto sentido assim que ele esteja em archive log. Por quê? Todo dia roda aquela rotina e é feito novamente, e se tiver alguma perda, eu tenho a imagem, enfim, do dia anterior. Então, muitas vezes não tem tanto sentido assim você estar em archive log. Mas a gente tem que entender que é sempre recomendado que vocês tenham ambientes segregados. Desenvolvimento, homologação, teste e produção. E aí, quando está falando realmente de ambientes menos críticos, o banco no archive log, você tem essa possibilidade de deixar o archive desabilitado, beleza? De não fazer essas cópias. E aí o RMAN, que é a ferramenta de backup, você vai fazer realmente o seu banco de dados fechado, beleza? Vantagens aí, né, de você realmente utilizar o archive log, né? A questão de conseguir fazer um backup online, né? Então, o seu banco tá escrevendo lá, né? Tá tendo usuários acessando, consultando algumas tabelas, e você consegue de forma online, né? Tá realmente fazendo um backup ali. Então, você pode ter essa questão da disponibilidade. Você pode recuperar aí todas as transações que foram comitadas, né? Por exemplo, antes de ter alguma falha em disco, né? Então, você consegue ter esse tipo de recuperação. E se você quiser realmente manter os seus archive logs disponíveis, né? Você pode deixar o seu banco de dados realmente sendo utilizado, tá? Uma questão do archive log também, ele é muito utilizado também quando se fala de ambientes standby, tá? Então, quando você fala de data guard ou standby meio que manual, né? De você manter a cópia do seu banco de dados indo para outro servidor, normalmente isso é feito pelo archive log mode, onde você consegue realmente aplicar esses archives aí num standby, tá? Então é algo realmente que é muito recomendado, lembrando que nós temos um processo background que é o ARC, tá? E esse processo background, dependendo de como que você configurou o seu archive log, né? Ele pode ter um ou mais archive logs, dependendo da quantidade de destinos, etc.
e você vai ter essa questão de conseguir realmente ter o seu banco de dados sempre com uma cópia dos redo-logs que estão sendo escritos ali. Então, é um elemento que faz fundamental aí quando se fala da arquitetura do Oracle Database, que você precisa entender a parte conceitual, né? Entender o que é um redo-log, o que é um archive, quando utilizar um archive. Lembrando que quando a gente está fazendo um backup, né, com banco em archive log habilitado, tá, eles chamam backup inconsistente. Por quê? No momento que você está acessando seu banco de dados, você está fazendo um backup. Tá? Então, é um backup que ele é chamado inconsistente, mas isso não quer dizer que o seu backup está corrompido, não. Ele simplesmente é uma parte conceitual que a gente chama de backup inconsistente. E o backup consistente, isso é um tema até de prova de certificação, é um backup quando ele é feito com o seu banco fechado. Ele está íntegro ali, todas as tabelas estão paralisadas, não tem ninguém acessando, escrevendo no seu banco de dados, e aí você tem um backup consistente, que é o backup com banco no archive log, tá? Então esses são mais os conceitos aí importantes que caem na prova de certificação, então atente a esses detalhes se você realmente está querendo levar a sua carreira para o próximo nível, beleza? Então isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês hoje, a escolha entre os modos no archive log e archive log, tá? Algumas coisas bem conceituais e práticas ali do dia a dia, mas que tem algumas pegadinhas aí que caem na prova de certificação que você precisa realmente absorver bem esses conceitos para que você consiga dominar o banco de dados número 1 do mundo. Se você quer ver essa parte aqui da arquitetura de archive log, no archive log na prática, cara, participe da nossa Masterclass Oracle Database. Eu estou deixando o link aqui na descrição desse vídeo, porque lá a gente vai simular projetos reais na prática, temas da prova de certificação para você levar sua carreira para o próximo nível. Então se inscreva, habilite as notificações aí no nosso canal para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Lembrando que toda semana está saindo vídeos novos e essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, tá? Como Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify. Então assine também a DBLCM nas plataformas de podcast para você não perder nenhum dos nossos conteúdos, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.